Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu like, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para indicar a outras pessoas e juntos nós podemos promover a palavra de Deus para alcançar mais pessoas com uma boa reflexão, uma reflexão que venha edificar a sua vida, dar um norte para as suas questões pessoais, que este é o propósito da Bíblia, única regra de fé e prática para todo cristão, aquele que tem buscado a Deus, independente da sua expressão religiosa ou do seu vínculo denominacional. A Bíblia é o padrão de ligação com Deus para todo o cristão. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando, fortalecendo a você e a cada família que você representa, que todos sejam agraciados pela presença de Deus. De maneira especial, eu quero mandar um abraço e que Deus abençoe de modo muito especial a família da irmã Nice, o seu Quelé, a filha Eliane, que Deus continue abençoando esta família que nos acompanha sempre, que está atento aos programas, tem nos ouvido, tem um carinho grande para conosco e nós também por eles e a todos vocês. Mas, irmã Nice, irmão Quelé, e irmã Eliane, que Deus abençoe de um modo muito especial a vida de vocês e que a palavra de Deus sempre seja viva e eficaz na sua vida e a presença de Deus sempre seja constante, trazendo as bênçãos para a sua vida de um modo muito especial. Hoje nós vamos tratar um pouco a respeito de nacionalidade, de origens. Vamos tratar um pouquinho a respeito disso. Da onde você é? A sua nacionalidade é brasileira mesmo? Você nasceu aqui, vem de outro país? A sua família tem origem em outro país? Ou se é de origem brasileira mesmo? E qual região do país? O Brasil é um país muito grande, mas nós temos muitas, né, regiões aqui do sul ao norte do Brasil, de leste a oeste. Nós temos todas as regiões numa extensão que englobaria muitos países da Europa, por exemplo, dentro do nosso país, pela sua extensão, pelo seu tamanho. Então, de qual região que você é? Eu sou de São Paulo mesmo. Eu nasci em São Paulo, sou da região de São Paulo, fui criado na zona leste de São Paulo, na região de Poá, e também tenho família na Zona Sul, tenho família em alguns pontos aí do Brasil, espalhados em outras cidades também. Mas quando nós falamos em origem, a sua origem de nascimento, a sua origem familiar, a sua, a sua origem da cidade, estado em que você nasceu, a localidade onde você nasceu, depois de registrado e dado o momento do seu nascimento, você não tem como mudar. Existem algumas coisas, né, algumas situações que são culturais nesta relação de origem, como, por exemplo, eu sou paulista, porque nasci em São Paulo, eu sou paulista e paulistano, nasci em São Paulo, mas a minha mãe é pernambucana, ela é de Recife, o meu pai, ele era alagoano, né? Ele era ali de Arapiraca, então nós temos aí espalhados no Brasil a nossa família, mas, né, todos têm um núcleo familiar, vêm da mesma origem familiar. Agora, em alguns países, né, por exemplo, eu sendo filho de pernambucano, dando origem aí à minha mãe, por exemplo, ou de alagoano, vendo a origem do meu pai, mesmo nascendo em São Paulo, eu seria registrado como se eu fosse
alagoano ou como se eu fosse pernambucano, mesmo nascendo em São Paulo. É só para exemplificar que existem alguns países, né, fora, né, do nosso contexto que têm essa prática. Dependendo do país em que a pessoa nasce, apesar de ter nascido ali, ele é registrado no consulado como se ele tivesse nascido em outro lugar. Um inglês, por exemplo, que nasce no continente africano, em muitos países, ele é registrado no consulado e registrado o seu nascimento como um inglês, não como um africano. Mas o fato é que a nossa origem, no nosso registro, nós não conseguimos alterar. Nós não conseguimos mudar o nosso registro humano. Você não consegue alterar a família que você nasceu, o país onde você nasceu, a cidade onde você nasceu, a localidade daquela cidade onde você nasceu. Você não tem controle, você não consegue alterar isto. É da mesma forma que nós compreendemos que quando nós passamos o controle da nossa vida, a nossa nacionalidade espiritual, então também nós não deveríamos querer reassumir o controle disto e mudar, né, de fato, esta percepção. Se eu nasci no reino de Deus como filho de Deus, eu devo permanecer na família de Deus e não sair dali. Eu não devo alterar a minha origem de nascimento. Qual que é a sua origem de nascimento? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A sua origem de nascimento é o reino celestial, né? Como eu sempre falo, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, como cristão, nós somos todos filhos de Deus, né? Guiados pelo Espírito Santo, mantendo a nossa fé em Jesus Cristo como o autor e consumador de todas as coisas, o autor e consumador da nossa salvação, da nossa nacionalidade espiritual. Lembra quando Jesus fala a Nicodemos que é necessário nascer de novo? Ali em João capítulo 3, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, nós temos ali a conversa de Jesus com Nicodemos, e ali Jesus fala que Nicodemos precisa nascer de novo. E por quê? Porque eles têm a ideia, tinham uma ideia naquele momento de que nascendo na nação israelita, naturalmente ele já era um povo de Deus, já era uma nação santa, um povo escolhido. Mas existe a necessidade de nascer espiritualmente no reino de Deus, para ter a nacionalidade espiritual, para ser filho de Deus e não apenas criatura. Como criatura, a sua imagem e semelhança, já é muito bom que nós sejamos assim, mas Deus quer que nós o aceitemos como Pai, para que nós nos tornemos filhos e assim vivamos segundo os seus cuidados, a sua direção, obedecendo a sua palavra e sendo guiado pelo seu Espírito Santo através da Bíblia como única regra de fé e prática. Nós temos um destaque disso hoje na nossa reflexão no Salmo 87. Eu estou lendo aqui na versão da Bíblia a mensagem, e o Salmo 87, ele é um salmo dos filhos de Coré, ou em algumas versões, Corá, né? Para o hebraico não vai fazer diferença essa questão da vogal em si. Corá ou Coré é a mesma coisa. Os filhos de Coré, eles são da descendência de Levi, eles são sacerdotes do templo de Deus, eles são levitas, da descendência de Levi. Quando você quer saber um pouco mais dessa história, pode ler o texto de Números, capítulo 16, onde fala ali dos filhos de Coré, sendo da descendência de Levi, mas infelizmente um povo, os filhos de Coré, eles se rebelaram contra Moisés, se posicionaram contra a autoridade de Deus através de Moisés, e por isso eles perderam seu sacerdócio. Mas ainda enquanto sacerdotes, eles escrevem o Salmo 87, e o Salmo 87 ele diz assim:
O Senhor fundou Sião no monte sagrado. E como ama sua casa? Ama mais do que todas as casas de Jacó juntas. Todos falam bem de ti, ó cidades de Deus. Vou citar o nome daqueles entre os quais eu sou famoso: Egito e Babilônia, e também Filístia, até mesmo Tiro e ainda Cuxi. As palavras voam e elas apontam: este nasceu de novo aqui. As palavras estão saindo do controle de Sião. Homens e mulheres à direita e à esquerda nascem nela. O Eterno registra os nomes no seu livro. Este aqui, este outro e mais este, todos nascidos bem aqui. Os que cantam e os que dançam dão crédito a Sião. Todas as minhas fontes estão em você. Observe como este salmo, ele é rico em detalhes, mas ele traz muito da cultura judaica com relação à salvação, com relação à vida eterna com Deus, com relação à maneira que Deus cuida dos seus filhos e registra os seus nomes para que no livro da vida nós tenhamos vida eterna. Lembra do que Jesus nos fala? Jesus nos diz que nós devemos ter alegria por ter os nossos nomes registrados no livro da vida. E é isso que nós devemos compreender. Ter os nossos nomes no livro da vida nos garante a salvação, a ressurreição para a vida eterna. E quem vai estar nesse livro? Apocalipse, capítulo 14, explica isso de uma maneira bem clara, né? Aqueles que guardam o testemunho, a fé em Jesus, né? E aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que mantêm a fé em Jesus e guardam os seus mandamentos. Estes são aqueles que estarão escritos no livro da vida para a salvação, para a ressurreição e para a vida eterna. É assim que Deus nos registra. Aqui no Salmo 87, ele coloca assim: o Senhor fundou Sião no monte sagrado. Então, ele usa a expressão de Sião como monte sagrado, e por que ele associa Sião com as casas de Jacó? Jacó é aquele que, depois de justificado em Deus, tem o seu nome trocado para Israel, porque a expressão de Israel quer dizer exatamente aquele que é justificado em Deus. Então, Jacó passa a ser Israel e Deus se alegra com todos aqueles que se permitem ser justificados por ele. Aqueles que reconhecem os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões, as suas limitações, as suas iniquidades, confessa, se arrepende, se converte, muda de direção da sua vida. Então é isso que aconteceu com Jacó, e todo aquele que é justificado por Deus passa pelo mesmo processo. Sião, Sion no hebraico, né? Sion também é uma expressão de justiça de Deus, de cuidado de Deus com relação ao seu juízo, com relação à sua justiça. Então, Sion é colocado em comparação com Jacó, que se torna Israel, porque em Sião também estão aqueles que foram justificados em Deus. Sião representa a habitação de Deus, mas não é por uma pessoa nascer na Sião terrena que ela vai fazer parte da Sião celestial, da Sião espiritual. É por isso que Deus, o texto aqui, ele coloca: o Senhor fundou Sião. Ele está falando do reino celestial, da Sião celestial, da Nova Jerusalém, como nós costumamos falar, onde os justificados em Deus vão fazer parte deste reino de salvação e de vida eterna. E aí Deus fala, olha, que ele ama todos os que estão ali. Por quê? Todos os que estão ali estão salvos, foram justificados por Deus em Cristo Jesus, aceitaram como filhos de Deus serem guiados pelo Espírito Santo dentro da palavra de Deus, a Bíblia.
Então Deus se alegra com estas pessoas. E o texto aqui fala: o Senhor fundou Sião no monte sagrado. E como ama a sua casa, ama mais do que todas as casas de Jacó juntas. Todos falam bem de ti, ó cidade de Deus. Todos falam bem de Sião, porque em Sião existia um povo com compromisso com Deus, com integridade, com fidelidade, com respeito, com harmonia, ética, moral, bons costumes, com um amor compartilhado entre todos ali, um amor fraternal, um respeito conjugal, um respeito familiar, ou seja, todos aqueles que se colocaram nas mãos de Deus para viver debaixo dos princípios e valores de Sião eram reconhecidos como pessoas íntegras, como pessoas justas. E é isso que Deus continua fazendo conosco. Aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador e vive pautado pela palavra de Deus, este também tem o respeito das pessoas pela sua postura de vida, pela sua escolha de viver uma vida íntegra, moral, ética, respeitosa, amorosa, uma vida em que é admirada por muitas pessoas. Todos aqueles que se voltam para Deus, ele ganha o respeito da sua família, da sociedade, do lugar em que ele está inserido. Todos aqueles que são justificados em Deus, o Israel de Deus que vai morar em Sião, o justificado que passou pelo juízo de Deus e foi aprovado para a vida eterna. O versículo 4 em diante, ele diz assim: vou citar o nome daqueles lugares nos quais, onde Sião é famosa. E ele fala: o Egito, a Babilônia, também a Filístia, e até Tiro, e ainda Cuxi. Por que ele cita Tiro e Cuxi? Porque são os lugares mais distantes com relação a Sião. Os lugares mais longe, o que ele quer dizer é que mesmo nos lugares mais distantes, os filhos de Deus são reconhecidos pela sua moral, pela sua ética, pela sua integridade, pela sua fidelidade, pelas suas escolhas em viver de acordo com a palavra de Deus. Seja também esse filho de Deus íntegro, fiel, respeitado e reconhecido em todos os lugares como esta pessoa que tem essa boa conduta ética e moral. O que ele coloca aqui, né? As palavras voam e eles apontam: este nasceu de novo. Ou seja, todos têm a oportunidade de nascer de novo. Não importa a sua nacionalidade humana, o país onde você nasceu, a cidade onde você nasceu, o lugar onde você nasceu, essas são as nossas relações humanas. O que interessa de fato é você nascer em Sião espiritual, você nascer no Monte Santo de Deus, você fazer parte do livro da vida de Deus para estar na Nova Jerusalém, estar em Sião, ali determinado por Deus, escolhido por Deus, para que nós estejamos juntos durante toda a eternidade. O versículo 6, ele coloca assim: o Senhor registra os nomes no seu livro. Este aqui e outro mais, estes renascidos bem aqui. Se você quer renascer espiritualmente, entregue-se a Jesus Cristo. Se você quer renascer espiritualmente, adote para a sua vida os princípios e valores da palavra de Deus. Viva como um cristão e você certamente vai ser respeitado em todos os lugares. Será registrado no livro da vida pelo próprio Deus. Nós costumamos usar uma expressão que o seu nome será registrado, né, pelas mãos de Deus com o sangue de Cristo, porque é o sangue de Cristo que nos purifica, nos santifica de todo o pecado. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma reflexão de fato, se você já é justificado em Deus, se você já entregou sua vida para Deus,
Se você já faz parte desse Sião celestial, dessa cidade santa que te espera, se seu nome já está escrito no livro da vida, eu espero que sim. Eu tenho certeza que o meu já está escrito lá. E conheço, né, muitas pessoas que também têm o seu nome escrito no livro da vida e passaremos a vida na Sião espiritual que nos aguarda. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial a vida da irmã Nice, do seu Kelly, da Eliane, que o Senhor esteja cuidando desta família e de todos eles de um modo muito especial, também de todos aqueles que nos acompanham. Te agradecemos pela tua palavra, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.